na última ministra, eu acho que foi a última, que foi publicado o Reels recentemente, foi a última vez que eu estive a ministrar para vós outros? Sim ou não? Não lembro. Mas eu assisti, porque eu gosto, de assistir as minhas ministrações, porque eu me abençoo bastante. Então, já falei isso, que entre ouvir besteira e me ouvir, eu me ouço. E ouço, muitas outras pessoas também. Amém, irmãos? Que tem me edificado muito. Então, nessa última ministração, que eu estava assistindo esses dias, ela completa, eu lembro que eu falei para vocês... Lembro não, Vi? Que eu falei para vocês que eu ia perturbar vocês esse ano. Quem estava aqui, lembra? Sobre o que, Michela, que você vai perturbar a gente esse ano? Irmão, sobre o mover do Espírito Santo. Amém? Sobre o mover do Espírito Santo. Olha, eu vou te falar, nós não vamos ficar parados diante do mover do Espírito. Nós, irmãos, não vamos ficar parados enquanto o Ministério de Música está fluindo. A gente não vai ficar olhando para ontem, como Sofia diz, que aprendeu na escola, olhando para a morte da bezerra. Não vamos. Nós vamos fluir, irmãos. Nós vamos mergulhar e nós vamos descer a águas mais profundas. Amém? Na quinta-feira, eu estava pensando, Martinha estava aqui ministrando, nós começamos a série do Doutrina em Foco sobre evangelismo e hoje eu quero falar um pouco dentro desse tema. Então, hoje nós vamos ter um culto de ensino, então eu vou abrir bastante a Bíblia com vocês. E na quinta-feira, enquanto ela ministrava, eu pensava sobre isso. Ela falando sobre algumas coisas, e depois, na sexta-feira, nós estávamos aqui no Conectadas, e a Cássia ministrou, e ela falou sobre algumas coisas também. E eu comecei a pensar sobre isso. Sobre o quê? Quando nós falamos sobre coletividade, nós ensinamos, e é verdade, que nosso pastor, ele sempre abre as nossas reuniões de cooperadores, as nossas reuniões com os ministros, com a diretoria da igreja. Ele sempre abre no texto que o apóstolo Bud abria. As nossas conferências, falando, quando Paulo fala que o desejo dele é que todos nós falemos a mesma coisa, andemos da mesma maneira, caminhemos na mesma direção. Estou parafraseando, amém? E aí, ele falando sobre isso, e eu venho pensando sobre essas coisas, meditando sobre essas coisas, e na quinta, na sexta, eu estava meditando sobre isso, e hoje, enquanto o Ministério de Música estava aqui ministrando música, eu estava pensando sobre isso, que o coletivo afeta muito o que vai acontecer. Amém? Por exemplo, se eu venho para cá com uma intenção, você vem com outra, o outro vem com outro, o outro vem com outra, a gente acaba ferindo aquilo que Deus quer fazer. Então, nós temos que vir para cá todos com a mesma disposição mental, com o mesmo parecer. Amém? Mas eu tenho pensado sobre isso e eu não estou desconstruindo nada bíblico que nós temos como construção. Mas você sabia que nesses últimos dias, independente se você está pensando na morte da bezerra ou não, o irmão do seu lado vai desfrutar daquilo que você não vai? Se você não estiver disposto da mesma maneira que ele. Sabia, irmãos? E não adianta você estar quieto de um lado da igreja, olhando o outro, fluindo e falando assim, nossa, para que isso? Nossa, que exagero. Para que gritar tanto? Para que pular tanto? Para que fazer tanto isso? Para que fazer tanto aquilo? Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu te amo, meu Rei e Salvador. Você entende essa frase? Só quem sabe de onde veio e o que Deus tem feito na vida dela, na vida dele, só quem sabe.
e se entrega com intensidade, irmãos, só quem sabe o que passou se entrega com intensidade em gratidão ao Senhor. Então não adianta a gente ficar fazendo cara feia. Não adianta a gente ficar olhando assim, para que isso? Para que isso? Você está entendendo? E vou te falar mais uma coisa. Somente os intensos experimentarão do extraordinário. Guarda essa frase. Só os intensos vão experimentar do extraordinário. Extraordinário não é para qualquer pessoa. Extraordinário não é para religioso. Extraordinário não é para quem vem para cá e fica esperando a hora de acabar, e eu vou acabar hoje, na hora certinha, em nome de Jesus. Eu não estou falando disso. Amém? Nós temos sim que ter horário, liturgia, tudo bonitinho. Mas só os intensos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu estou lendo esse livro aqui, eu e toda a igreja, né? Amém, queridos? Eu e toda a igreja, nós estamos lendo esse livro. Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Então, essa foi um dever de casa que o nosso pastor nos deu, né? Ele teve essa inspiração de nós coletivamente lermos esse livro. E na nossa próxima reunião doutrinária, que vai ser no dia 23 de junho, junho ou julho? 23 de junho ou julho? Enfim, acredito que seja de junho. Nós vamos estar entregando, né? Vamos estar conversando a respeito, todos já vão ter lido ele até lá, e nós vamos estar conversando a respeito da graça. E eu estava meditando sobre uma palavra, uma mensagem para a igreja essa manhã. Nós estamos no Doutrina em Foco falando sobre evangelismo. E sabe, irmãos, a graça, ela tem tudo a ver com o evangelismo. Não tem como a gente desassociar o assunto graça, né, a graça do evangelismo. Por quê? Porque foi por meio da graça que o mundo foi alcançado. Foi por meio da graça de Deus que Deus enviou o seu Filho. A graça, quando nós estudamos sobre ela, nós vamos ver que tem muitas definições. Mas uma definição de graça que eu gosto muito é a seguinte: eu estava em meio ao pecado, eu estava destituída da glória de Deus, eu não podia fazer nada por mim mesma, e nem pedi a Deus para que Ele fizesse nada por mim, mas Ele fez, por amor, porque Ele quis. Isso é graça. Amém? Nós estávamos em trevas, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos destituídos da glória de Deus, como Romanos 3:23 fala. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões dizem assim. E nós estávamos nessa condição. Todos nós. Amém? E a graça, ela nos alcançou. Então, para que a gente possa ter uma vida de evangelismo, né, individual, e eu vou falar hoje, vou estar trazendo essa mensagem para nós remetermos ao evangelismo individual, e a Martinha, ela fez essa diferença muito bem na quinta-feira, amém? Então, para que a gente para que nós possamos ser efetivos na nossa vida, no nosso evangelismo pessoal, individual, irmãos, nós precisamos ter uma visão correta sobre a graça. Nós não podemos evangelizar as pessoas com uma visão sobre graça distorcida. Porque se nós evangelizarmos as pessoas com uma visão de graça distorcida, nós vamos imputar a elas aquilo que não é. Nós vamos lançar sobre a vida das pessoas o que não é. Então, nós precisamos entender sobre a graça, entender o que é a graça de Deus, né? Que a Bíblia fala que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Então nós precisamos entender sobre a graça de Deus para então nós termos uma vida efetiva de evangelismo pessoal. Nós precisamos olhar para o indivíduo e entender o que aconteceu com ele. Qual é o problema dele?
Amém, irmãos? Você está aqui? O que aconteceu com ele? Qual é o problema dele? O que precisa ser solucionado? O que foi quebrado? O que foi destituído? E o que Deus em Cristo refez? O que Deus em Cristo fez para que eu e você alcançássemos a graça? Você está entendendo? Porque se nós não tivermos essa compreensão, nós vamos escolher as pessoas para qual a gente vai evangelizar, irmãos. E eu e você não estamos aqui para decidir quem vai e quem não vai. Nós não estamos aqui também para decidir pela aparência da pessoa quem tem condições de viver essa nova vida e quem não tem. Amém? O que está acontecendo com a igreja é que a igreja ela está preconceituosa. Amém? E eu não gosto de generalizar, então eu vou falar. Muitos dentro da igreja, muitos que são ditos, são chamados e são de fato igreja de Jesus, são preconceituosos. Nós olhamos para o pecado da pessoa, nós olhamos para a transgressão da pessoa, nós olhamos para o passado da pessoa, nós olhamos para o quanto a pessoa fez ou deixou de fazer e diante disso nós fazemos um diagnóstico e diante do diagnóstico que nós fazemos, nós escolhemos se essa pessoa merece ouvir as boas novas da salvação ou não. Agora, eu falo para você, se Deus fizesse isso comigo, com você, eu e você hoje estaríamos no quinto. Amém? No quinto dos infernos. Era lá mesmo que nós estaríamos. Amém? Sabe, irmãos, você hoje vai ouvir algumas coisas e eu vou intencionalmente mexer com você em algumas áreas, principalmente nas motivações do nosso coração. Porque o Senhor, Ele tem falado muito comigo sobre motivação do coração. Sabe que, irmãos, o que é a motivação do coração? É aquilo que ninguém vê, mas Deus vê. E às vezes Ele revela para os profetas dele, para dar uns apertos na gente. Sabe o que tem vindo à tona no meu coração para poder compartilhar com você, para poder você refletir a respeito e sondar o seu coração? Irmãos, não é porque você ora muito e você considera que você ora mais que outras pessoas na igreja que você tem que levantar o seu nariz e se achar melhor do que os outros. Amém? Ai, mas eu tenho vida de oração. Eu oro demais. Fulano não ora. Aí levanta o nariz e acha que é melhor do que fulano, porque ora. Você está entendendo? Eu vou entrar na ministração, fica calmo, vai dar tudo certo, a gente vai chegar num bom lugar. Mas eu vou te apertar um pouquinho antes. Amém? O apóstolo Paulo fala algo em Coríntios, eu não anotei aqui o texto, mas eu também não sou obrigada a saber de tudo, você também pode, fazer o seu trabalho de procurar na Bíblia, enfim. O apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios assim, o saber ensoberbece, mas o que edifica é o amor. Quando o apóstolo Paulo fala isso, irmãos, o saber ensoberbece, ele está dizendo que você vai ser atacado pela soberba. E não tem o que fazer, você vai ser atacado. Agora, a escolha de se tornar um soberbo é sua. A escolha de se tornar uma soberba é minha. Mas o fato é que o saber ensoberbece. Quanto mais você sabe, mais chance de ficar soberbo você tem. Mais atacado pela soberba você vai ser. Ou você nunca viu ministros soberbos? Professores soberbos? Que se acham as últimas Coca-Colas do deserto. Que falam com as pessoas na altura da sua arrogância, se colocando de fora como se os ouvintes dele fossem meros mortais e ele, a quarta pessoa da Trindade. Mas o apóstolo Paulo, quando ele ensina isso, e é em Coríntios, porque o contexto em Coríntios era um bando de gente cheio de dons, um bando de gente cheio de potencial, mas um bando de gente soberba. Porque é isso que o diabo faz.
Eu estou diante de uma igreja que tem muitos dons, de uma igreja que tem muita gente boa, irmãos. A gente lá em casa, a gente fica falando, eu e Felipe, Felipe e eu, vou falar assim, né? Felipe e eu, quando ele me chama para a gente poder sentar, conversar a respeito da igreja, sobre pessoas que ele está no coração, para poder começar um treinamento, para fazer isso, para fazer aquilo. Quando ele me chama a atenção sobre pessoas, até mesmo que estão no meu departamento, nós ficamos, uau, como tem gente boa na nossa igreja. E irmãos, nós temos uma igreja recheada de dons e talentos, de pessoas muito boas, com um propósito. Não é para a gente ficar soberbo. Não é para a gente começar a se achar. Não é para a gente chegar aqui e falar com uns com os outros de qualquer maneira. Não é para nós nos isolarmos, porque afinal de contas agora eu não posso me misturar com o restante da igreja, porque eu sou santo demais. Porque todas as vezes que eu estou numa conversinha, as pessoas só falam blá, 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 e eu estou no outro nível. Você está num outro nível mesmo, você está num nível de soberba. Esse é o nível que você está. Amém, irmãos? Vou falar hoje igual a Marta fala. Repita comigo. Michela, eu te amo. Você tem coragem de falar isso? Tem? Então fala aí, com vontade. Michela, amém. Eu também te amo. E é por isso que eu saí disposta da minha casa a te chatear hoje. Amém? Por meio da palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho orado que nessa casa ninguém vai morrer fora do tempo, porque pegou o caminho da soberba. Eu tenho orado que nessa casa ninguém vai adoecer. Eu tenho orado que nessa casa ninguém vai ter a vida toda arruinada, porque a soberba precede a ruína. Então eu tenho orado na minha casa, e à medida que eu oro, Deus vai me falando certas coisas, entende? E é melhor eu falar no coletivo do que eu chegar para você, sentar contigo na sua carinha e falar para você assim: olha, você está muito soberba. Você está muito soberbo. Porque vocês sabem que eu faço, não sabem? Então se ajeita, amém? Porque estou te dando a oportunidade. Estou falando no coletivo. Amém? Glória a Deus. Hebreus 4,15 fala assim, ó. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Mas sem pecado. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Então a Bíblia está dizendo que Jesus, ele sofreu todas as tentações que existem. Ele foi tentado em tudo, em todas as coisas. Amém? Mas a Bíblia diz que ele não pecou. E existe um motivo pelo qual Jesus não pecou. Amém? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Amém? Jesus, irmãos, ele cumpriu satisfatoriamente a lei. Amém? Jesus cumpriu satisfatoriamente a lei. Ele não falhou em nenhum dos seus aspectos. Todos os aspectos da lei, eu não quero entrar nos pormenores da lei aqui, amém? Mas todos os aspectos da lei, e eram muitas coisas. Amém, irmãos? Você está aqui, não durma, amém? Ele cumpriu satisfatoriamente. Agora, aquilo que fora impossível aos homens de cumprir, Jesus cumpriu. Amém? Existe uma discussão, existe uma falta de compreensão a respeito da lei. Pessoas trouxeram a lei para os nossos dias e subjugam a igreja em muitos lugares com rudimentos da lei. Amém? Só que a lei, ela foi cumprida em Cristo. Amém? Jesus cumpriu a lei. Agora é interessante que quando Jesus fala sobre a lei, ele não fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Eu não vim revogar, eu não vim abolir. Amém? Eu vim cumprir. Por quê? Porque até Jesus dava o devido valor à lei. Porque Jesus entendia o valor da lei.
Então ele fala, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então ele cumpriu a lei, e ele cumpriu a lei satisfatoriamente. Ele não errou em momento nenhum. Amém, queridos? Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender a respeito da lei. O que a lei ela foi dada por Deus a Moisés, para quê? Para que o homem, vou falar bem de uma forma bem simples, porque meu intuito aqui não é me aprofundar na questão da lei, amém? Foi dado por Deus a Moisés para que o homem entendesse a sua condição. A sua condição de pecado, a sua condição distante de Deus, a sua condição de separado de Deus. Então a lei foi dada para isso. Agora, por que nenhum homem conseguiu cumprir a lei? Porque todo mundo estava contaminado pelo pecado. Amém? Desculpa. Todo mundo estava contaminado pelo pecado. Que pecado é esse? O pecado original. E nós vamos falar sobre ele. Amém, irmãos? Então, lá no Éden, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra no mundo, o homem, a matriz, foi contaminada. Uma vez que a matriz foi contaminada, ele passou a reproduzir contaminados, como ele. Amém? Então, Adão era a matriz. A matriz foi contaminada, a matriz foi corrompida, a matriz foi comprometida. A partir dali, tudo aquilo que ele reproduziu à sua semelhança. Contaminado como ele, comprometido como ele. Amém? Então, todo mundo estava contaminado pelo pecado. E quando o homem peca, ele fica então o quê? Destituído da glória de Deus. Antes a glória de Deus o alimentava, antes a glória de Deus o instruía, antes a comunhão, a presença, ele era vestido pela glória de Deus, ele era coberto pela glória de Deus. E aí o que acontece? Ele peca, ele é destituído, como eu mencionei ainda há pouco, Romanos 3:23, amém, irmãos? E uma coisa que nós precisamos ter muito em mente certa, né? Entender e não esquecer, irmãos. Por quê? Porque essa informação, esse conhecimento vai fazer diferença quando eu e você estivermos lá fora evangelizando as pessoas. Que é o quê? Pecado é uma questão de natureza. Amém? Pecado não é comportamento. Afeta o comportamento, mas pecado é uma questão de natureza. Amém? Então, quando o homem peca e ele é caído, ele cai da glória de Deus, ele é destituído da glória de Deus, irmãos, o que acontece? Ele é contaminado na sua essência, ele é contaminado na sua natureza. Então, a natureza do homem ficou comprometida, a natureza do homem ficou corrompida. E por isso que Jesus precisou vir ao mundo. Por isso que o homem precisou de redenção, precisou de salvação. A Bíblia fala que Deus, ele procurou um justo e não encontrou nenhum. Havia necessidade que houvesse um justo para resolver essa questão, resolver esse problema. Amém? Então, a lei, os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança, não resolviam o problema. Não resolvia. Amém? Era um paliativo. Mas somente o sacrifício de Jesus conseguiria anular o pecado. Resolver o problema do pecado. Amém? Você está entendendo? Então, irmãos, o pecado é uma questão de natureza. E o pecado impossibilitava e impossibilita o homem de acertar. Eu quero que você pense sobre isso. O que impede o homem de acertar o pecado? Amém? A Bíblia fala que nós somos justiça de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus.
Quem já fez o rema, quem está fazendo o rema e já passou pela matéria, justiça de Deus, sabe qual é o conceito de justiça de Deus. Qual que é o conceito? Justiça de Deus é estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, sem pecado, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai como se o pecado jamais houvesse existido. Amém? Agora, eu e você somos justos. Eu e você fomos feitos à justiça de Deus em Cristo Jesus. Não na sua própria força, não no seu próprio conhecimento, não na sua habilidade, não porque você é bonitinho, bonitinha. Você foi feito justo em Cristo Jesus. Por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Motivo pelo qual eu e você não devemos nos gabar de quantas horas oramos. Olha eu mexendo com você de novo. Do quanto nós fazemos e acontecemos. Porque eu chego primeiro na igreja e sou o último a sair. Você está entendendo? Continue nessas práticas, irmãos. Mas abaixa o nariz. Amém? Então, o que acontece? Voltando para cá. Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. E aí, o que eu estou falando para você? Estou falando para você que o pecado impossibilita o homem de acertar. É disso que nós estamos falando. Agora, aquele que é justo, quando erra, sabe que errou. Por quê? Porque você foi feito justiça. Por quê? Porque agora dentro de você habita a divina semente que repele o pecado. Quem é a divina semente? O Espírito do próprio Deus, habitando em mim e em você. E quando você peca, quando você erra, quando você faz algo inconveniente, algo que está fora da palavra, na mesma hora você é constrangido por dentro. Sim ou não? Você sabe ou não sabe que você fez a coisa errada? Sim. Sabe. Por quê? Porque você não trata o pecado como normal. Por quê? Porque o pecado não faz parte da sua natureza. Amém, irmãos? O pecado não faz parte da sua natureza. Não faz parte da minha natureza. Então, por isso, a minha natureza santa, redimida, a minha nova natureza, ela expurga o pecado. Amém? Ela não aceita o pecado. Você está me entendendo? E aí o que acontece com aquelas pessoas que não têm em si a divina semente? Peca à vontade. E não ficam constrangidos por isso. E nesses últimos dias, menos ainda. Por quê? Porque os resquícios de uma moralidade está se esvaindo a cada ano que passa. Amém? Por quê? Porque toda a sociedade foi construída com base nos princípios cristãos. Então havia uma moralidade na sociedade. Você lembra que seu avô ensinava para você? Sua mãe? Não é verdade? Se você voltar para casa com alguma coisa do coleguinha, vou te arrebentar. Não era assim? Não é assim? Vou te arrebentar. Porque eu não criei bandido. Eu não estou criando filho para ser bandido. Você ouviu isso? Eu ouvi. Meu Deus, que causou um trauma. Olha como eu sou traumatizada, irmãos. Uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra. Olha como você é traumatizado. Mas não vamos entrar também nesses assuntos, tá bom? Deixa para outros dias. São tantos assuntos. Mas aquele resquício, irmão, de moralidade está se esvaindo. Então, o que você vê? Você vê uma sociedade pecando à torta e à direita e, acha que é normal e se consideram livres. Não é verdade? Porque era isso que eu ouvia na faculdade quando eu falava que eu era virgem. Quando rolava lá as conversas e me chamavam para isso, para aquilo, ou me perguntava isso e aquilo, souberam que eu era crente, eu falei que eu era virgem, era isso que... Meu Deus, que bobeira! E aí, irmãos, deixa eu te dizer, por quê? Porque é normal para eles fazerem aquilo que está fora da palavra. Você está entendendo?
Então é normal. Então eles pecam, e não tem aquele constrangimento. Diferente de mim e de você, que somos o quê? A justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, o pecado, ele impossibilita o homem de acertar. O erro com o pecado passou a ser o seu novo estilo de vida. Então, quando o homem cai da glória de Deus, quando ele é destituído da glória de Deus, o que passou a ser o seu novo estilo de vida? Erro. O erro passou a ser. O pecado passou a ser o seu novo estilo de vida. O pecado em todas as suas características. Amém? Amém, irmãos? E aí o comportamento do homem começou a ser afetado por causa desse pecado. Então, antes, tudo que o homem conhecia era o quê? A glória de Deus. Tudo que ele tinha de informação era o quê? Deus, em sua essência. A Bíblia vai dizer e nos dá a entender que Deus tinha comunhão com o homem todos os dias, na viração do dia. Então não era uma comunhão de vez em quando, era sempre. E Deus ia ali, e eles conversavam, e Deus os instruía, e Deus se movia, se manifestava a eles, em favor deles ali. Você está comigo? E aí o que acontece? Era tudo que eles conheciam. Mas aí ele se tornou o quê? Incapaz de cumprir sozinho, irmãos, o acerto. Ele se tornou esse homem, quando ele cai, quando ele é destituído da glória de Deus, ele se torna incapaz de sozinho cumprir o acerto, de sozinho fazer o que é certo, de sozinho, na sua própria força, na sua própria capacidade, andar de acordo, em linha com os princípios estabelecidos por Deus. Amém? Você está entendendo? Aleluia. Então, por que Jesus ele conseguiu cumprir toda a lei? Algumas pessoas falam assim, porque era Jesus. Você já ouviu isso? Irmão, se nós formos por esse caminho, nós anulamos a graça de Deus e nós anulamos também o aspecto legal de Deus. Amém? Deus, ele é um Deus que existe nele um aspecto legal, de legalidade, daquilo que é certo, daquilo que é correto. Deus, ele precisou arrumar, né? Não vou falar arrumar, mas resolver o problema do pecado, o problema que ocorreu pelo pecado. Ele precisou fazer isso de uma forma legal. Ele não podia resolver de uma forma injusta, de uma forma ilegal. Por quê? Porque nele não há isso. Nele não há injustiça, nele não há ilegalidade. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou te falar. Em Deus não há jeitinho brasileiro, jeitinho americano, jeitinho sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Não há. Deus não é Deus de jeitinho. Com Deus ou é ou não é. Simples assim. Então Deus não é um Deus de dar jeitinho nas coisas. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Imagina só, se você dá um brinquedo para o seu filho, aí o seu filho vai para a escola e você acabou de comprar o brinquedo. O brinquedo teve um preço bem considerável para você, você estava lá juntando, né, suas economias para poder dar aquele brinquedo para o seu filho. Aí você dá o brinquedo para o seu filho vai para a escola e ele volta sem o brinquedo. E aí o seu filho tem a idade de Sofia, por exemplo, 6, 7 anos, ou até menorzinho um pouco, já entende a respeito. E aí o seu filho volta da escola sem o brinquedo, e aí quando você vai lá para poder dar uma olhadinha na mochila dele, você descobre que o brinquedo não está lá. E aí você fala para ele assim, cadê o brinquedo que eu dei para você? Ah, eu dei para o meu coleguinha. O quê? Você deu o brinquedo? Mas você me pediu autorização para você dar o brinquedo? Mas não tem problema não, filha. Mamãe vai resolver isso amanhã. Para quem você deu o brinquedo? Para fulana de tal, mamãe. Aí mamãe
né? Vai lá na escola, no pátio da escola. Licença, eu preciso resolver uma situação aqui. Acha a criança que a sua filha, que o seu filho deu o brinquedo, você toma o brinquedo e devolve para o seu filho. Pensa aí, irmãos. Eu costumo dizer que o pai e a mãe que faz isso está criando um delinquente. Um trombadinha. Por quê? Porque o seu filho vai ter que agora lidar com as consequências do que ele fez. Ele não deu o brinquedo? Dado, está dado. Você perdeu o brinquedo. Já era. Vai ficar sem. Foi o que aconteceu no Éden. Numa proporção muito maior. Nós não estamos falando de um brinquedo, mas nós estamos falando do governo só do mundo. Do governo da humanidade. Nós estamos falando só da matriz principal que iria reproduzir toda a humanidade. Deus dá para ele o governo daquele lugar, toda a autoridade do mundo. Ele vai dar de mão beijada para o diabo. E você acha que Deus ia lá, cadê essa cobra? Que eu vou matar ela com um porrete na cabeça, vai ser certeiro, porque eu sou Deus. Pá! A cobra morre. Toma aqui, meu filho, lindinho, bonitinho de papai, o governo da humanidade novamente para você. Deus não é assim, irmãos. Então, o que aconteceu no Éden, por causa aquilo que aconteceu no Éden, o mundo sofreu desdobramentos terríveis. E nós lidamos com esses desdobramentos até hoje. Terríveis. O que foi alterado lá no Éden não foi uma posição de estar ou não dentro de um jardim. Foi a natureza de pecado que entrou no homem. Contaminou o homem. E para que essa natureza de pecado que entrou nele pudesse ser resolvida, um justo precisaria morrer, dar o sangue dele todinho para que isso fosse resolvido. E Deus precisou ter muita longanimidade, paciência, em eras e mais eras e mais eras, fazer alianças e mais alianças e mais alianças, e esperar pessoas terem comprometimento com aquilo que ele dizia, e esperar corações que fossem quebrantados a ponto dele poder confiar algo para que essa situação pudesse ser revertida. Você está entendendo? Como que é sério o que aconteceu lá, irmãos? Filipenses 2, a partir do 5. Então nós estamos falando, por que Jesus conseguiu cumprir toda a lei? Porque ele era Jesus. As pessoas pensam que, é claro que Jesus ia cumprir a lei. Era Jesus. É claro que Jesus não pecou. Era Jesus. É claro, Michela, que ele podia ser tentado em tudo. E claro que ele não ia pecar. E aí, quando as pessoas pensam isso, eu falo assim, então, na sua concepção, tudo que nós estamos vivendo é um teatro. Certo? Porque se a gente pensa dessa forma, então a gente tem que chegar... A conclusão que a gente chega com um pensamento desse é: vivemos um teatro, irmãos. Vivemos uma simulação de um teatro. Deus é um ser superior, egocêntrico, narcisista, que mexe os peãozinhos, que somos nós, eu e você, do jeito que ele bem quer. Amém? Olha como é que é grave o que aconteceu. E olha como é grave a falta de instrução, irmãos. A falta de conhecimento. A Bíblia fala que o povo perece pela falta de conhecimento. E o que isso tem a ver com o evangelismo, Michela? Tem tudo a ver, irmãos. Porque se a gente não entende isso, que é um princípio básico, embora pareça que dê um nó na nossa cabeça, mas isso é básico, isso é básico. A gente tem que ter isso de cós salteado. Esse conhecimento que eu estou transmitindo para vocês essa manhã. Isso não pode ser uma coisa que a gente questione,
Que a gente não domine, que a gente não conheça, que a gente não saiba. Nós precisamos saber disso, irmãos. Amém? E aí, olha o que diz aqui em Filipenses 2, a partir do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, permanecendo o único dessa qualidade. É isso que subsistindo significa. Permanecendo o único dessa qualidade. E aí eu vou te explicar isso aí, tá? Olha só, preste atenção. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou como usurpação o ser... Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se, em semelhança de quê, irmãos? Homens. E reconhecido. Ele também foi reconhecido. De que maneira? Em figura humana. A si mesmo se humilhou. A si mesmo. Ele mesmo se humilhou. Aí ele vai dizer, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, irmãos? Que Jesus se esvaziou da sua glória. Que Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos. Mas por que então ele, subsistindo em forma de Deus, Michela, permanecendo o único dessa qualidade? Irmãos, o que significa a palavra Deus? Vocês sabem? A palavra Deus significa governante. Amém? Governante. Aquele que tem o governo. Você sabia que Adão era o Deus do Éden? Tira a palavra Deus para não te chocar muito e vamos falar. Adão era o governante do Éden. Amém? Eu acho que eu tenho que caminhar um pouquinho mais para vocês poderem entender melhor, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho, depois eu volto aqui. Para a gente poder fechar melhor a ideia. Beleza? Vamos lá. Então aqui, ele se despiu, amém? De toda a sua glória, irmãos. Então, pessoas falam assim... Mas ele não era Deus encarnado? Irmãos, claro que ele era. Porque ele não veio de Deus. Só que ele, mesmo sendo Deus em carne, encarnado, ele não possuía os atributos divinos. Porque ele se despiu desses atributos divinos. É isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque se ele tivesse na terra, possuidor dos seus atributos divinos, a obra seria ilegal. Deus estaria agindo de uma forma ilegal. Por quê, irmãos? Porque Deus não precisa nem pensar se ele consegue ou não vencer o pecado. Você está entendendo? Porque ele não é tentado. O apóstolo Tiago fala que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Tentado por nada. Então se Jesus desce na terra como Deus e vai para a cruz e vai... Molezinha! Por quê? Porque ele é Deus, ele não pode ser tentado. Mas nós começamos esse culto em Hebreus 4,15 dizendo que ele foi tentado em todas as coisas. Mas ele não pecou. Amém, queridos? Amém? Então, ele era, mas ele não tinha os atributos de Deus. Por quê? Porque ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão desses atributos. Então, Deus se tornou um homem comum. Amém? Olha, irmãos, que coisa extraordinária. Deus se tornou um homem comum por tua causa e por minha causa. Deus desceu do trono e se rebaixou ao meu e ao seu nível. Se tornou um de nós para nos levar de volta ao trono. Para nos levar de novo de volta à posição caída. A posição que nós caímos.
que o homem caiu. Amém? Então, o que ele fez? Ele abriu mão, ele se tornou um homem comum, tendo a necessidade de tudo, irmãos, que qualquer homem comum tinha. Inclusive, nascer de uma mulher. Amém? Então, o que acontece? Ele nasce de uma mulher para quê? Para entrar legalmente no mundo. Ele precisava entrar no mundo de uma forma legal. E qual foi essa forma legal? Ele precisou nascer de uma mulher. Imagina só se Deus fizesse a mesma coisa que fez no Éden. Fizesse um bonequinho, soprasse lá e surgiu Jesus no mundo. Seria legal? Mas Deus fez a mesma coisa de forma legal. A mesma coisa. Só que ele fez de forma legal. Amém, irmãos? Então, ele nasce de uma mulher para entrar legalmente no mundo. E aí, o que Maria é nessa história? A hospedeira da semente divina. Amém? É o que ela é. Ela é a hospedeira da semente divina. Então, Deus olha Maria e encontra nela um coração digno. Um coração justo. Uma mulher justa. Uma mulher de caráter irrepreensível, que foi achada, bem-aventurada de ser a hospedeira da semente divina. E aí o que acontece, irmãos? Ele planta então, sobrenaturalmente, no ventre dessa mulher, a semente divina. Então, Jesus, ele nasce, ele entra no mundo da mesma maneira que Adão. Vindo somente de Deus. Sem mistura nenhuma. Só que no corpo de uma mulher. Você está entendendo? Da mesma forma. Amém? Então, como que Adão entra no mundo? Vindo de Deus. Ninguém teve parte no processo. E o corpo foi um boneco de barro. Amém? Jesus entra no mundo vindo de Deus. Ninguém teve parte no processo, por assim dizer. E o corpo não foi mais um boneco de barro. O corpo foi de uma mulher. Mas por isso que não podia ser através de uma relação sexual. Por quê? Porque através de uma relação sexual haveria mistura de sangue. E o sangue estava como? Contaminado pelo pecado. E quem é mãe sabe que quando um bebê está na barriga, está sendo gerado no ventre, não há mistura do sangue materno com o sangue do bebê. A placenta, ela protege. Tudo é protegido. Tanto que é super possível mulheres que são soro positivo ter bebês e os bebês não nascerem soro positivo. Amém? Então, o boneco de barro, nesse novo plano, nesse novo tempo, digamos assim, não um novo plano, mas nesse novo tempo foi Maria. Então, o que Deus faz, irmãos? Você está conseguindo pegar? O que Deus faz? Deus planta Jesus no mundo da mesma maneira que ele plantou Adão, vindo dele. Por quê, irmãos? Porque tudo que eu já ouvi por aí é o seguinte: o plano de Deus fracassou. Mas deixa eu te dizer, não fracassou. Não fracassou. Deus não fracassou em momento nenhum porque Adão pecou. O pecado de Adão não teve a ver com o fracasso ou o sucesso de Deus. O pecado de Adão teve a ver com a escolha dele. Ele que quis errar. Ele que quis pecar. E da mesma maneira que Adão só tinha a Deus como influência sobre a vida dele, e isso o fazia completamente capaz de não pecar, Jesus também. Amém, irmãos? Então Jesus nasce sem pecado e ele vive a vida dele inteira sobre a terra sem pecar. Em condições muito mais adversas que Adão. Então Deus, que nunca perde, irmãos, nunca perde. Ele não só provou que o plano dele era autêntico,
que ele não errou em momento nenhum, como ele arrebenta a boca do balão, mandando Jesus, né, para fazer isso em situações muito mais adversas do que o outro lá, o abençoado. Que a sorte dele é que todo mundo vai para o céu redimido, porque senão ele ia tomar uma surra. Não é? Só eu tive vontade de arrebentar a cara dele? Não, né? Ia dar mulher junto? A sorte deles é essa. Que vai subir todo mundo glorificado, aleluiado, né? Porque senão a gente ia arrebentar com eles. Ia chutar eles do céu. Não é não? Mas voltando para cá, irmãos. Olha só. Vamos voltar para cá. Então, gente, aqui, o que Deus faz? Deus fez, né, do corpo de Maria, o que exatamente ele fez lá no Éden. Voltando aqui só para a gente recapitular um pouquinho. Então, a diferença é que no Éden, então, ele fez o próprio corpo. O hospedeiro foi esse boneco, né, de barro. E ele soprou nesse boneco de forma sobrenatural o espírito dele. Já com Maria, a Bíblia vai dizer, você não precisa abrir, mas Lucas 1, no 34, 35, ele vai dizer: então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti. Eu amo essa frase, irmãos. Eu amo essa frase. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Meu Deus. Uau. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, olha aí, ó, o ente santo, porque veio de quem? De Deus, igual o primeiro. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, irmãos? Então aqui, deixa eu só voltar para cá que saiu apertei o negócio errado, saiu aqui. Descerá sobre ti. Amém? Então aqui nós vemos que Jesus, ele nasce da mesma forma que Adão. Assim como em Adão não existia nenhuma mistura, em Jesus também não existiu mistura, ele não sofreu essa mistura. Amém, irmãos? E aí, queridos, o último Adão, porque a Bíblia chama Jesus de o último Adão. Amém? Então, o último Adão, ele nasce da mesma maneira que o primeiro Adão. Amém? Eu estou conseguindo explicar para vocês? Ele nasce da mesma maneira. Ou seja, irmãos, ele não venceu porque era Jesus. Ele venceu porque ele quis. Ele não pecou porque era Jesus. Ele não pecou porque ele não quis pecar. Você está entendendo? Ele escolheu não pecar. Ele decidiu não pecar. Então, a Bíblia fala aqui, eu quero te dar referência, ó. 1 Coríntios 15, 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então aqui nós vemos a Bíblia fazendo menção de o último Adão. Jesus não é o segundo Adão, como algumas pessoas ministram, falando, o segundo Adão dá margem para terceiro, para quarto, para quinto. Ele é o último Adão, não vai ter nenhum outro depois dele. Ele é o último Adão. A Bíblia nunca chamou Jesus de segundo Adão. Amém, irmãos? Então, o último Adão. Por esse motivo é que Cristo, ele pôde se identificar com a gente. E nós podemos nos identificar com ele, porque ele nasceu da mesma maneira que o primeiro, nas mesmas condições do primeiro. Então, o que Deus estava fazendo? Deus estava em Cristo mostrando para a humanidade que o plano dele sempre foi perfeito. Que não houve falhas naquilo que ele fez. Que não houve erros naquilo que ele fez. Tanto, como eu estava dizendo para vocês, que Jesus, ele vence tudo num ambiente totalmente desfavorável. Mostrando para mim e para você, queridos, que pecado é também uma questão de escolha.
Agora, pecado, esse pecado que eu estou falando aqui, que é uma questão de escolha, é comportamento. Amém? Não o pecado original, mas o comportamento. Então, o que foi que Deus fez aqui? Ao dar, né, o seu filho Jesus, essa incumbência, ele mostra para mim e para você que todo o plano dele foi perfeito. Amém? Amém, irmãos? Então, ele envia legalmente. Amém? Deixa eu avançar aqui. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui com vocês também, para a gente poder prosseguir, irmãos. Nós não podemos, queridos, ficar com essa ideia na nossa mente que Deus, ele manipula a gente, que Deus, ele manipula as nossas ações, que Deus, ele manipula as nossas decisões. Amém? Tudo isso eu estou trazendo para vocês porque, ao longo dos anos ensinando no Rema, são a maioria dos questionamentos que os alunos têm. Principalmente quando nós ensinamos a matéria realidade da nova criação. A matéria justiça de Deus também. Surge um monte de dúvidas. A primeira delas, né, uma das primeiras. Jesus venceu porque era Jesus. E você está vendo que Jesus era homem como eu e você. Igualzinho a gente. Ele se despiu da glória dele. Então, ele não possuía os atributos divinos. Amém? Ele venceu porque ele decidiu vencer. Ele não pecou porque ele decidiu não pecar. Amém, irmãos? Então, o que as pessoas não entendem é o quê? É que Deus deu ao homem poder de escolha e deu ao homem vontade. Deu ao homem desejo. Você está entendendo? Quando Deus cria Adão, ele cria um ser, irmãos, com desejos. Ele cria um ser com vontade. Deus não anula a minha e a sua vontade. Ele não anula os meus e os seus desejos. Mas ele deseja que os meus e os seus desejos sejam governados por ele. É isso que ele quer. Ele quer que a minha vontade seja governada por ele. Ele quer que o meu desejo seja governado por ele. Amém? Eu amo, quando eu ensino sobre isso, falar que a adoração, ela só pode ser genuína porque nós temos o poder de escolha. De adorá-lo ou não. Porque se nós fôssemos robozinhos, tem que me adorar, então a adoração não seria legítima. A adoração só tem legitimidade porque eu escolho se eu adoro ou não. E eu adoro porque eu quero. Receber Jesus, aceitar Jesus, irmãos, é uma escolha. Amém? Uma escolha. Então aqui, Deus não é um ditador, Ele não é um manipulador. Ele criou o homem, irmãos, para que o homem pudesse se expressar. Para que o homem pudesse se expressar e expressá-lo através de si. Deus criou uma extensão dele mesmo, colocou na terra para dominar, para governar. Amém? E ele fez esse homem o Deus da terra, assim como ele é o Deus do céu, ele fez desse homem o Deus da terra, porque a palavra de Deus diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao Filho dos homens. Então ele pegou... Ele não tem um corpo físico, então o que ele faz? Ele se reproduz num ser capaz de tocar, de pisar, de se mover na terra, mas para ser a extensão de quem ele é. Para reproduzir ele, para se expandir, para expandi-lo na terra. Foi isso que ele fez. Amém? Então, a gente não vai entrar aqui porque... Não é o propósito, mas quando nós olhamos para a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore representa o quê? O livre-arbítrio do homem. Por quê? Porque Deus, irmãos, não trabalha comigo e com você com um revólver na nossa cabeça. Deus, ele não trabalhou com Adão e Eva, tipo assim, com uma espada e falando assim, você não come não, hein? Não. Deus trabalha, guarda o que eu vou te falar. Deus trabalha com instrução. A forma de Deus trabalhar o meu e o seu coração é com instrução. E quem tem
humildade para receber as instruções, acolhe e vive elas. É assim que Deus trabalha, irmãos. Com instrução. Deus instrui você. Deus instrui a mim. Não foi assim que ele fez? Eis que põe diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Olha a instrução. Escolhe, pois, a vida. Instrução. Todos escolhem a vida? Não. Aí quando se lasca todo, se ferra todo e vai para o quinto, foi Deus que mandou? Não. Quem que foi que mandou, irmãos? Ele mesmo. A sua própria escolha. Amém? Porque Deus trabalha com instrução. Deus não ameaça ninguém. Deus não obriga ninguém a nada, irmãos. Amém? Então, Adão pecou porque quis. Jesus não pecou porque escolheu não pecar. Amém? Então, Hebreus, eu gosto muito disso aqui. E lá em Hebreus, você não precisa abrir. Hebreus 11:7 vai dizer assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. E olha só, irmãos, o último pedacinho desse versículo ele diz: pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Perceba aqui, ó. Noé, sem o Espírito Santo por dentro, sem ser nascido de novo, por meio da fé nas Escrituras, porque já havia uma Escritura naquele tempo, e a Escritura daquele tempo apontava para Cristo, sempre apontou para Cristo, em figuras, em sombras. Então Noé teve fé nas Escrituras daquele tempo e ouviu. E cedeu a Deus. E porque ele fez isso, a Bíblia fala que ele condenou o mundo. Por que a Bíblia diz que Noé condenou o mundo? Porque Noé provou que se um podia, todos os outros também podiam. Se um podia, todos os outros também podiam. Por isso que a Bíblia fala que ele condenou o mundo. Através desse ato de justiça dele. Amém, irmãos? Então ele creu, ele escolheu obedecer, ele decidiu obedecer. Amém? Então você vai perceber que escolha, tudo está na escolha, e a escolha tem a ver com a obstinação do nosso coração. Amém? Tudo vai da escolha, e a escolha tem a ver com a obstinação do nosso coração. O que está obstinado no seu coração? As suas escolhas, elas sempre vão ser resultados da obstinação do seu coração. Se o seu coração, a obstinação do seu coração é Deus, a sua escolha vai ser para Ele. Se for qualquer outra coisa, vai ser para qualquer outra coisa. Amém, irmãos? Então, pecado é uma questão de natureza. E ele gerou muitas e muitas e muitas consequências. Então, ao pecar, o homem passou a matar, a roubar e a destruir. Essa é a causa do pecado. Então, o pecado mudou a natureza do homem, e o homem passou, então, a agir de acordo com a nova natureza. Matar, roubar e destruir. Amém? Quando Gálatas 5 vai falar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, quando ele fala sobre obras da carne, percebe lá na obras da carne, prostituição, lascívia. Deixa eu te dizer, ninguém aqui nessa igreja vai chamar prostituição de espírito, tá? Porque isso não é bíblico, não existe espírito de prostituição. Prostituição é uma obra da carne. Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia, a Bíblia chamando prostituição de espírito. Espírito, não. Prostituição é uma obra da carne. E no que diz respeito a obras da carne, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Então tem pessoas que têm mais tendência à prostituição, outros a drogas, outros a isso, outros aquilo outro, enfim. Não existe espírito das drogas, espírito da prostituição, isso são obras da carne, decorrente do pecado. Amém, irmãos? E aí o que o diabo faz? Ele aproveita e envia os capetinhas para poder afundar a mesma pessoa naquilo ali.
Mas o fato de uma ação de Satanás estar sobre aquilo ali não faz daquilo um espírito. Amém? Então, para a gente terminar, abra sua Bíblia em João 16, por favor. E nós vamos ver aqui qual é o pecado original. Amém? Aqui nós vamos ver qual é o pecado original. Aqui nós vamos ver, irmãos, que foi esse problema, né? Que ninguém conseguia resolver. O pecado original. E aí Jesus, ele veio para resolver esse problema. Amém? Você abriu aí em João? Evangelho de João 16. Antes da gente ler, olha para mim aqui rapidinho, só para a gente poder considerar algumas coisas. Vou voltar um pouquinho. Eu trouxe todo esse entendimento para a gente, né? Do porquê que Jesus venceu o pecado. Do fato de Jesus ter se despido da glória dele. Isso tudo é graça. Amém? De Jesus ele ter cumprido a lei. De Jesus ter nos resgatado, nos redimido. Porque tudo isso, quando eu e você formos evangelizar, faz toda a diferença. Nós sabermos, irmãos, qual é o pecado original, faz toda a diferença. Toda a diferença. Hoje, nós estamos novamente, eu já ministrei sobre isso há um tempo atrás aqui na igreja, mas novamente hoje nós estamos reforçando o quê? O que afasta a humanidade de Deus não são as suas práticas. As suas práticas são decorrências do pecado original. O que precisa ser resolvido? Não são os comportamentos das pessoas. O que precisa ser resolvido é a natureza delas. Uma vez que o problema da natureza delas é resolvido, o que vai acontecer? A nova natureza vai então passar a ter força na vida da pessoa e a pessoa vai parar de se prostituir, vai parar de se drogar, vai parar de enganar, vai parar de matar, vai parar de roubar, vai parar de fazer todas essas coisas. Então, quando eu sei sobre isso, quando eu estou olhando para uma pessoa, eu não estou vendo o exterior dela. Se eu estou pregando para um homem que está vestido de mulher, eu não estou vendo aquilo. Eu estou vendo a natureza que está caída, contaminada. E o que tem que me motivar a pregar para essa pessoa? O problema original, o pecado original. Ele ser resgatado do pecado original. Que é o que, irmãos? A incredulidade. Esse é o pecado original. Não, Michela. Pecado original é desobediência. A desobediência foi a consequência da incredulidade. Amém? O pecado original do homem é a incredulidade e é isso que Jesus fala. O pecado original de Adão e Eva foi não ter acreditado no que Deus disse. Foi ter duvidado do que Deus disse. Foi assim que Deus disse? Ah, não é bem assim não. E aí eles foram na onda da cobra. Do cão, né? Na cobra. Foi assim que Deus disse? Então, qual é o pecado original? Incredulidade. Eles não creram na palavra de Deus. E porque não creram, desobedeceram. E é assim que acontece com a gente. Porque nós não acreditamos, nós desobedecemos, irmãos. Porque nós não acreditamos que é Deus que está falando para a gente dar uma determinada quantia para fulano, a gente não dá, desobedecemos. Porque nós não cremos que é Deus que está falando para você, se firme, congregue, faça isso, faça aquilo outro. A gente desobedece e anda pelos nossos próprios caminhos e por aí vai. Amém? Mas olha o que Jesus fala em João 16, 8, a partir do 8. Quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo. Aí ele não fala dos pecados. Ele fala dos pecados? Não, ele fala do pecado, porque é apenas um único pecado que afasta a humanidade de Deus. Um único pecado. E ele fala do pecado, da justiça e do juízo. Aí quando ele vai falar sobre o pecado, ele fala do pecado, por quê? Porque não crerem em mim. Do pecado, porque não creem em mim.
Então, qual é o pecado da humanidade? Não crer em Jesus, irmãos. E é por isso que Romanos 10, lá no 8, vai dizer que se com a tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor, em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvos. Amém? Por quê? Porque com a boca você vai confessar a respeito. Porque com o coração se crê para a salvação e com a boca se confessa a respeito da justiça. Do pecado, porque não crê. O que é que nós precisamos fazer quando a gente for evangelizar as pessoas? Fazer elas nascerem de novo, irmãos. Fazerem esse espírito delas ser regenerado. Fazer aquela contaminação ser anulada. E agora é eles nascerem de novo, para que então, a partir do novo nascimento, eles tenham tudo o que eles precisam para largar as práticas. Para deixar de mão as práticas. Amém? Você pode se colocar de pé? O Ministério de Música pode vir aqui, por favor? Você foi abençoado nessa manhã? Amém?